Estabilidade não existe. Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Quando você entende que estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Você vai morrer. Ninguém escapa vivo daqui. Quando você entende isso, você vai estar muito mais próximo de entender a sua insignificância. Ok. E da sua necessidade de se conectar com algo mais que tenha mais significado. Você se afasta mais da futilidade, você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade, achando que ela existe e ela não existe, pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco. Quando é um medo do risco inútil, porque se eu vou morrer, eu vou ter medo de quê, cara? Se eu vou morrer, qual é o meu medo? Do que eu vou ter medo? Por que as pessoas têm tanto medo? As pessoas estão tão travadas para tomarem decisões porque têm medo, porque não entendeu que estabilidade não existe. Estabilidade não existe é um conceito libertador. Uhum. Ele não é uma frase ameaçadora, é uma frase libertadora. Porque quando eu entendo que estabilidade não existe, o que eu vou temer? Percebe? Sim. Então eu acho que por trás dessa compreensão a gente se reconcilia com a nossa humanidade, com a nossa finitude e se conecta com algo maior que tenha muito mais significado e a gente tem chance de viver a nossa vida, os nossos últimos dias, que nós estamos vivendo os nossos últimos dias. Contagem regressiva. A gente vai viver esses últimos dias sem medo, com liberdade, sem medo, sem covardia, solto, sem estar travado. Então eu penso que por trás da estabilidade não existe, tem aí uma gama de muitas coisas, que inclusive nos liberta do sistema, né? Que o sistema tenta nos convencer que a gente tem garantias. Uhum. Não é? O fundo de garantia para o tempo de serviço, que é recolhido dos funcionários, é aplicado num valor que é abaixo da inflação. Que garantia é essa, meu amigo? Você entendeu? É abaixo da inflação. Historicamente, nos últimos 10 anos, rendeu menos que a inflação. Que garantia é essa? Não é verdade? Então, por aí vai. Essa é a mensagem. Olha, sem dúvida alguma, sempre que a pessoa me pergunta, tenho R$3.000 no que investir. O pacote é livro, curso selecionado a dedo. Porque a internet é boa, é democrática, está aí para todo mundo, isso é muito bom. Mas tem muita coisa ruim também. De gente que não tem autoridade para falar no assunto, gente que quer ficar rica ensinando como ficar rico, e por aí vai. Tá tudo certo, isso não está errado, todo mundo tem direito de falar o que quiser, vender o que quiser, compra quem quer, assiste quem quer. Sim. Cabe a cada um que está assistindo fazer essa curadoria e saber diferenciar, mas livro e curso é a melhor forma do cara investir, né? Vou botar numa ação, numa empresa, o cara tem R$3.000, não vai fazer muita diferença ele botar numa ação numa empresa. Sim. Mas se ele investe nele, isso nada vai dar mais lucro Sim. do que ele investir nele próprio, né? Beleza. Você é um excelente comunicador. Você fala bem. Então, uma pergunta dupla. Quanto que você atribui tua performance, teu sucesso profissional, sua capacidade de comunicação e como que você desenvolveu ela? Vamos começar como eu desenvolvi. Primeiro, obrigado por dizer que eu sou um bom comunicador. A gente tem uma autocrítica elevada. Eu talvez apontasse muitas falhas na minha forma de comunicar. Mas eu desenvolvi minha comunicação com vendas, na área de vendas. Porque eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara, aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. Eu, por natureza, tenho assim, uma timidez que foi vencida dominada, né, ao longo do tempo, por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. Porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. Não é? Então a timidez, ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então a vendas é algo que você tem que se comunicar com os clientes e conversar e de certa maneira ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você chegar no teu objetivo da venda. Então isso desenvolve a tua habilidade motora, né? Que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas. Sim. E venda te exige isso. Então, eu penso que vendendo
eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? Que a gente tinha que formar pessoas. Em área de vendas você forma, né? Você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor regional. São diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas pessoas. E essa gestão é feita via comunicação. Não é? Então, eu diria para você que esse processo me ajudou a desenvolver a minha comunicação. E como a segunda pergunta, que foi a primeira, na realidade, Sim. como é que, a que ponto eu atribuo nossos resultados à comunicação? A comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar basicamente o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Não é? Liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida, que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e formar e performar. Sim. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Que Deus chega assim e fala para você assim: Flávio, a partir de hoje, no seu treinamento de vendas, você só pode ensinar uma única coisa. Pô, Deus, mas eu tenho tanta coisa para ensinar, são 31 anos de experiência aqui. Eu tenho aqui, sei lá, uma lista, um checklist, pergunta assim, pergunta assado, vai para cá, vai. Ele fala: não, a ordem agora é só uma coisa. E essa única coisa você tem que ensinar e nunca mais ensinar mais nada. É a pessoa entender que vendas é meio, não fim, é meio. E o fim é o teu objetivo final, o teu propósito, tua liberdade. Então, vendas é o melhor instrumento para a liberdade. Eu sou muito mais filosófico, entendeu? Que legal. Eu sou muito mais filosófico do que técnico. A técnica é muito legal, mas a técnica, ela sem alma, sem a mentalidade, não dá sem liga, a filosofia, ela fica morta, fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se a gente for levar para a área do esporte. Você já viu um cara que tem a técnica perfeita, o movimento perfeito, mas ele não tem alma? Já vi. No esporte? Muitos. E isso faz a diferença daqueles... Sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? É. E o cara é mais um porque ele não tem a alma. Sim. E aí, de repente, você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana Sim. maior. E aí ele chega mais longe, mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso no Já esporte? vi muito. Então, eu diria para você que em vendas é assim também. Em vendas não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade. Essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que é vida. Ânimo é vida. Sim. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Sim. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego, que é cheio de Deus, a palavra entusiasmo, sabia? Entusiasmo, é cheio de Deus, não é? Então, ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, é isso que faz a diferença. Sim. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não? A técnica é fundamental. A gente falou de técnica e geralmente as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem alma... Mas sem a alma, sem a vida, sem a ânima, não é? Ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Se você for numa academia, você vai fazer ali exercício ali de braço, de peito, você vai ter uma hipertrofia nos seus músculos. Sim. Isso também é exercitado. Se você não exercitar isso, ele vai atrofiar. E pior, tem gente que além de não exercitar, faz o exercício oposto. Fica consumindo conteúdo tóxico, fica gastando tempo brigando sobre política na internet,
nos grupos de WhatsApp, Sim, fica gastando seu tempo com coisa que não interessa, com coisa que não é produtiva. sim. Aí é o contrário, né? Não só ele não tem hipertrofia dessa vida, desse entusiasmo, como ele vai intoxicando a sua mente e vai ficando um cara triste, um cara apagado, um cara sem propósito, um cara revoltado. Sim. Você entendeu? Então você tem que eliminar o lixo tóxico da sua mente, não é? Zerar, tirar o entulho, tirar o lixo e construir um ambiente propício e produtivo na sua mente para que você tenha esse ânimo. E aí sim, mais a técnica, mais o trabalho, mais o resultado e por aí vai. Isso não é ajuda barata não, tá? Isso aqui é prática. Prática. Você vai lá fazer treinamento de um atleta que nada a 50 metros. Uhum. Não é? Você nadava a 50 50. metros? A 50 metros você não pode, é um milésimo de segundo, você não pode errar. Não Tua pode. mente tem que estar ok, tua alimenta. O que você comeu no café da manhã faz diferença na sua, Total. na sua performance. Sim. Então, a pessoa preocupada com os detalhes. E na vida, para você performar, é assim também.